Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e o que você faria se você fosse expulso do planeta Terra? Bom gente, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, que é muito importante para a gente ter engajamento e destaque aqui dentro da plataforma do YouTube e chegar a cada vez mais pessoas. E lembrando que na descrição desse vídeo tá lá o link e o nosso código de desconto da loja do Capitão Onigiri, em que é uma loja que você vai encontrar mangás para completar sua coleção, quadrinhos, acho bem legal vocês darem uma olhada na parte de quadrinhos porque tem bastante coisa, e diversos itens, saquinhos para você guardar sua coleção, outras mimos assim para você poder completar sua coleção, e você compra tudo ainda com desconto usando o código aqui do canal. Bom, então hoje a gente vai falar sobre Starlight, da editora Plutão, do Franco Alencastro, que é o autor, e é uma novela, na verdade, em que a gente tem uma história muito concisa e muito hermética, de certo modo, assim, mas é uma história que tem muitos aspectos interessantes quando a gente pensa em ficção científica, e principalmente essa vertente da ficção científica que trata bastante sobre questões ambientais, sobre o papel da humanidade nessas questões ambientais, assim. A ficção científica per se, ela tem quase uma questão um pouco predatória, né? Tem pouca conversa na ficção científica sobre os humanos se espalharem pelo universo e colonizarem esses outros planetas. A ficção científica, pelo menos a mais tradicional, ela conversa muito pouco sobre impactos ambientais referentes a isso. E Starlight, do Franco, ela é uma obra que permeia essas questões ambientais de um jeito inteligente e um jeito que é cativante, assim, né? Então, a gente vai acompanhar uma jornalista, então já tem esse aspecto que eu acho bem interessante, que a gente vai acompanhar uma pessoa com uma profissão mesmo, ela tem uma função no livro, que é a Lina, a jornalista, e ela vai entrevistar o planeta Terra. O planeta Terra ele se tornou senciente, ou melhor, ele se mostrou senciente para a humanidade, e por uma série de ações climáticas, terremotos, tufões, tsunamis, meio que a saída da humanidade para sobreviver de um possível extermínio foi ir para uma estação orbital na Terra, em que eles poderiam sobreviver até esse período em que a Terra parasse de ter esses eventos climáticos e entender, né, essa questão da Terra senciente. Me lembra bastante até a questão o planeta Ego, né, que tem nos quadrinhos, que ele é um planeta senciente também, e ele controla tudo que acontece no planeta dele, então é quase para mim um paralelo assim, entre os dois personagens. E a Lina, depois de muitos anos que isso aconteceu, ela vai pela primeira vez na história entrevistar o planeta Terra e entender as motivações do planeta Terra e desse grande êxodo que ocorreu com a raça humana para o espaço. Então, por si só, já é uma história instigante, assim, porque ela lida com algumas questões de a gente está olhando um universo de ficção científica para uma pessoa que ela tem uma outra função, ela não está olhando para questões científicas propriamente dita, ela está olhando para questões da humanidade mesmo, assim. E a gente tem essa questão do planeta senciente. E é muito curioso notar que o livro aborda de maneira bem curiosa e inteligente essa questão de a humanidade não é dona do planeta, né? A humanidade ela é mais uma raça que habita o planeta Terra e que a gente não é dono de nada, a gente só tem realmente uma cultura perniciosa com um meio ambiente, de extração, de coleta de recursos, assim. Então ele vai permeando essas questões ambientais ao mesmo tempo que ele está construindo, ou principalmente por estar construindo essa história de ficção científica. E obviamente o livro, na verdade, ele acaba sendo um grande diálogo, ele tem alguns plot twists espalhados pela história que vai pegando a gente meio de surpresa, assim. Mas a ideia do livro é ele ser um grande diálogo entre o planeta Terra e a jornalista, né? O planeta Terra,
que não possui gênero, né? Ele é uma entidade, assim. Ele tem as questões dele de por que ele fez o que ele fez, ou o modo como o planeta Terra vê a ação humana, né? É bem interessante, é bem curiosa, assim, de ser lida. Em contrapartida, a Lina, que é a jornalista, ela vai estar levantando exatamente questões humanas de... Cara, a gente tem uma taxa de crescimento, então a gente precisa realmente... para criar casas, a gente vai precisar derrubar algumas árvores para fazer essas casas. Então, existe muito uma questão de diálogo, de um ponto e um contraponto, sempre em oposição ali, para tentar entender esse momento em que a humanidade está. Tem alguns plot twists, né, que nem eu comentei, que eu não necessariamente acho que são tão interessantes para a trama, mas não atrapalham. E em determinado momento a gente tem até essa questão de os humanos que vivem hoje na Starlight, que estão acostumados com estar na Starlight, estar naquela estação orbital, eles não conhecem o que é viver no planeta Terra. Eles não sabem o que é estar no planeta Terra. Eles estão nascidos e criados em uma estação orbital. Então, essa noção de pertencimento, ela é abordada no livro. E é engraçado que ela me faz pensar e conversar com outros livros de ficção científica, né? Essa questão de para onde nós vamos, né? Se a humanidade realmente ela se espalhar pelo universo, como fica essa questão de pertencimento? A humanidade ela ainda vai ser considerada uma terráquea, um povo terráqueo, ou daqui a, sei lá, 10 gerações, se a gente tiver pessoas vivendo, crescendo, nascendo e morrendo em Marte, ou se elas não vão ter nenhum tipo de ligação com essa identidade terráquea, né? Ela vai criar um próprio senso de humanidade para o planeta onde ela habita, para o local no espaço onde ela habita. Então tem essas questões que vão sendo abordadas de maneira não chata, que eu acho que é o mais importante quando a gente está lendo uma história de ficção científica. Elas vão sendo abordadas de uma maneira instigante na conversa e no modo como a Lina vai conversando e conduzindo essa entrevista. E até mesmo ela vai instigando você enquanto leitor. Assim, é uma história que ela fica com você por bastante tempo. É uma história que, se você faz uma leitura atenta, se você faz uma leitura em que você consegue pegar esses assuntos, sabe? Tipo, o livro, obviamente, é uma novela, ele tem 68 páginas, ele não vai se aprofundar a obra definitiva de ficção científica sobre esse assunto, assim, mas é muito interessante que ele traz esse assunto à tona, e eu acho que é o tipo de leitura que eu indicaria imprescindível para quem pensa em escrever ficção científica, sabe? Tem questões extremamente atuais e relevantes de pertencimento, de impacto ambiental, de aonde nós estamos enquanto raça, o que nos define enquanto terráqueos, enquanto humanos, e até mesmo uma questão de se hoje a Terra se tornasse senciente, e essa é uma questão interessante, assim, né? Se houvesse uma revolta do planeta enquanto a humanidade, o que a humanidade faz com ela, assim, se houvesse esse momento, assim, a gente poderia dizer que o planeta está errado em tentar levar a humanidade para total e completa extinção? Tipo, a gente pode julgar e falar, não, o planeta está errado porque está nos levando à extinção, considerando todo o retrospecto da humanidade. Então, são umas questões muito interessantes que vão te pegar por essa leitura e vão deixar você pensando nela, inclusive em obras posteriores que você lê, assim, né? Esse livro ele foi lançado em agosto de 2020, né? Finalzinho de julho, comecinho de agosto de 2020. Eu li ele e é engraçado que ele influencia o modo até que eu leio outras ficções científicas, né? Essa relação entre o colonialismo enquanto humanidade mesmo, né? Enquanto povo da Terra, o povo humano, assim. Então tem essa questão colonial mesmo, de chegar em um planeta, ocupar um planeta, e como a gente vai lidar com isso no futuro, ou mesmo como a gente lida com as consequências dos atos que a gente está tendo agora, assim, no planeta.
É muito interessante, é uma leitura muito interessante. Do meio pro final a gente tem até uma mudança desse tom, assim, uma mudança de narrativa até um pouco, assim. No final ele é bem daqueles finais curiosos de ficção científica, em que você lê e aí você entende e aí você precisa reler para conseguir assimilar o que levou até aquele derradeiro final, assim. Então ele tem essa coisa quase 2001, Odisseia no Espaço, em que o final do filme, tá? Tô falando especificamente aqui do filme, em que o final ele é muito mais uma indagação do que aconteceu, né? Fica muito... Não diria que ele é um final aberto, mas ele eu diria que ele é um final interpretativo mesmo, né? E é isso, assim, o Starlight ele pertence à coleção Zig Zag, da editora Plutão Livros, e ele faz parte da terceira onda do sci-fi nacional, né? Essa onda contemporânea de ficção científica, e vale muito a pena pra gente entender o que a gente produz hoje de ficção científica e fazer essa construção de tudo que a gente leu, de quais são as questões que são atuais e são relevantes para o nosso tempo agora, né? A ficção científica, ela é sobre questões muito humanas. É uma recomendação fortíssima, assim, é um favoritado com toda certeza e vale muito a pena a leitura, é uma obra fascinante. Então, Starlight, do Franco Alencastro, tem 68 páginas, é publicado pela Plutão Livros, saiu em 2020 e está saindo aí em média em 4,10 até uns 6 e pouquinho. Então meio que é isso, assim, é delicioso poder ler os livros da Plutão, porque tem essa coisa de ficção científica nacional, que é extremamente válida e extremamente importante para os fãs de ficção científica. Também a proposta é muito essa, assim, escolhe um título da coleção Zig Zag, que você vai conseguir notar o que o Brasil está produzindo de ficção científica e por que é tão relevante ler ficção científica nacional, né? Que questões apenas nós, enquanto brasileiros, podemos incluir na ficção científica. E para quem não é fã, é uma porta de entrada muito gostosa, porque, cara, é uma ficção científica bem descomplicada, ela não entra nos meandros de motor, de partícula, de nada, assim, ela é uma ficção científica bem descompromissada com esses termos técnicos, essa ficção científica mais quadrada, e vai que você acaba descobrindo que você é um grande fã de ficção científica, só nunca achou os livros que te proporcionam esse tipo de aventura. E meio que por hoje é isso, então eu vou deixar na descrição o link para a Amazon do Starlight. Você não vai pagar nada mais por isso se comprar pelo meu link e ainda dá uma ajuda aí pro canal. E a gente se vê no próximo vídeo, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. Um grande beijo e tchau, tchau!